Eu vou falar uma coisa só para vocês. Neste momento, eu estou experimentando aquele friozinho na barriga que só na hora da estreia, no dia da estreia, as pessoas sentem. Nós estamos estreando agora com muito entusiasmo, com muito otimismo e com muita expectativa. O segmento SOS Vazante. Este segmento tem um único propósito, somente um, que é levar a conscientização acerca das lições aprendidas do que aconteceu em 2023 aqui na Amazônia, especificamente na nossa área, no Amazonas, quando nós tivemos uma seca, uma estiagem, uma vazante recorde e que alterou a rotina, alterou a vida, eu acho que é melhor dizer a qualidade de vida de milhares de pessoas que são habitantes da floresta, são habitantes dessa região, desse local fantástico onde nós estamos aqui, bem no meio do maior jardim botânico da Terra, que é a selva amazônica. Minha gente, não foi fácil. Foi uma tragédia sem precedentes, essa seca recorde do ano passado, que afetou os animais, que afetou os humanos, que afetou a natureza, afetou tudo. E nós nos consideramos, isso é uma leitura minha, sobreviventes de uma situação que veio, como dizemos por aqui, com borra. Sabe a borra do café? Mas veio com borra, não deu tempo de coar. E é por isso que nós estamos iniciando este segmento SOS Vazante. Trouxemos aqui para essa estreia um especialista, uma pessoa que desenvolveu e investe dia a dia na sua expertise, na evolução da sua expertise profissional. Eu estou falando do Ildes Luiz Lima da Fonseca. Ele é especialista, sintam só, na cadeia de suprimentos. Mas não é só isso não. Mas não é mesmo. O Ildes também, ele é graduado em ciências contábeis, ele tem pós-graduação em estratégia empresarial pela Universidade Federal do Amazonas e também em Lean Manufacturing pela FUCAP. Ele aqui vai dizer o que é Lean Manufacturing, tá? Daqui a pouco ele diz. Ele também é graduado em gerenciamento da cadeia de suprimentos há 30 anos, que isso faz parte do seu métier profissional. Ele tem experiência internacional em Charleston, nos Estados Unidos da América do Norte, em Van Rij, na Holanda. E também ele é Green Belt e Black Belt. E agora eu tenho que dizer isso para vocês, né? Isso eu quero dizer. Porque eu perguntei para ele, quando nós estávamos conversando nos bastidores dessa nossa conversa, eu perguntei para ele se isso tinha alguma coisa a ver com jiu-jitsu. Tá vendo só? A ignorância, a falta do conhecimento leva a perguntas como essa minha. Aí ele falou, Berto, o Green e o Black Belt é um termo específico a um especialista em manufatura. Tá para ti? Agora eu sei, tá? Minha gente, contamos com você para contar para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, espalhar no seu bairro, na sua comunidade, que agora nós temos um segmento aqui no Portal do Holanda, dentro do projeto A Hora do H, que se chama SOS Vazante. Tudo que nós precisamos saber sobre o que deve ser feito, o que precisa ser feito com urgência, pelas autoridades, pelo governo, pelo poder público, etc, etc, etc. Por nós inclusive,
tudo isso será discutido aqui, neste nosso novo segmento. Por isso que eu estou com aquele friozinho na barriga que eu falei no início, né, dessa minha conversa. Entenderam? Mas o Wildes está aqui e as coisas começam a se direcionar ao equilíbrio, porque é isso que a gente quer. A gente quer que o equilíbrio permaneça. Não vamos perder o equilíbrio por causa da vazante, porque nós vamos tomar atitudes, nós esperamos atitudes, nós precisamos que todo mundo se toque, cada um fazendo o seu papel, a sua parte. Essa vazante que vem aí, nela serão aplicadas as lições aprendidas da tragédia da natureza que afetou os animais, como eu disse, tantos seres humanos, nossos irmãos da Amazônia. Wildes, tudo que eu disse foi de coração e eu espero que você concorde comigo. Seja bem-vindo e muito obrigado por nos dar o privilégio de iniciar com a gente. Você é o nosso primeiro convidado desse nosso novo projeto aqui no Portal da Holanda, SOS Vazante. Bem-vindo, meu caro. Bem-vindo. Obrigado, Humberto. É um prazer estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, e sei que essa é uma oportunidade extremamente única nesse primeiro momento. Falar um pouquinho, veja essa imagem aqui, aí me recordo de tudo que aconteceu no ano passado, momentos muito críticos para todos nós. Aí eu falo de uma questão socioeconômica e ambiental. A gente tem aqui, não teve só o problema relacionado à indústria, mas também teve o problema relacionado aos nossos irmãos ribeirinhos, né, que sofreram um impacto muito grande com a seca. Então esse é um assunto que está em voga e te parabenizo desde já por esse primeiro programa que a gente está fazendo aqui, de muitos que podem vir, é óbvio. Mas eu acredito que esse ano, Humberto, com algumas ações preventivas, podem minimizar o impacto do que aconteceu em 2023. Isso é óbvio. Wildes, eu coloquei aqui no card de divulgação de que você viria até conversar com a gente, eu coloquei aqui o seguinte, e você concordou, claro, ainda bem. Eu coloquei nesse card de divulgação que as previsões para uma nova vazante recorde este ano estão pipocando por aí, em toda a mídia nacional e na mídia local, na mídia amazônica. As previsões estão aí, pipocando. Então vamos falar sobre isso. Não devem e não podem ser ignoradas. Esse, você concorda, deve ser a viga mestra desse projeto que a gente está começando, Wildes? Sim. Primeiramente, eu acredito que a gente tem que voltar um pouquinho lá em 2023. Eu acredito que o poder público ele tem todas as condições hoje, diante de tudo que aconteceu lá em 2023, de fazer algo que venha minimizar os impactos. Óbvio que em 2023, o que as pessoas falavam, né, parecia não ser uma verdade. Mas se nós... Você diz do que poderia acontecer? Do que poderia acontecer. Porque, e aí, Humberto, tem um caso bem importante, que faltava informação, sim, havia a desinformação, e ninguém fazia praticamente nada. E o fator surpresa, ele aconteceu em 2023, na sua opinião? Quer dizer, algumas pessoas se surpreenderam? Não, eu acredito que as pessoas sabiam que ia acontecer, porém houve um atraso muito grande nas ações. Quando o poder público, quando todos decidiram fazer algo, já era tarde. Eu vou te falar por quê. Um navio, quando sai, voltado para a parte da indústria, primeiramente, quando um navio sai da China para cá, quando é definida a data de saída, o navio hoje, devido a todos os problemas que estão acontecendo na China, no Panamá, ele leva em torno de 70 dias, no mínimo 70 dias. Vindo da China para até cá, o Porto de Manaus. Da saída até a chegada aqui, 70 dias. Vamos imaginar, pode chegar com 75, sim, tem casos que dá 80. Então, por exemplo, se nós considerarmos hoje que um navio leva 70 a 80 dias, eu tenho que me preparar da mesma forma, com 80 a 90 dias antes. Claro. Não é quando a seca já está
em curso, já estamos com a seca. Como é que esse navio vai passar por esse furo? Não vai passar. Não é assim não, né? Não vai passar. Agora, e isso aconteceu, né? Aconteceu demais. Aí tem os interesses dos amadores, de todos aqueles que foram beneficiados com a seca. Quer dizer... tem isso também? Tem gente que se beneficia com a seca? Se você observar que todos sabiam da seca, todas as pessoas envolvidas nesse processo logístico. Claro. Sabiam da seca, porque a seca ela acontece todo ano. Sim. Mais severa, menos severa, mas acontece. E hoje nós temos até tecnologia para ratificar as previsões. Que é um outro assunto que eu vou falar depois. Ok. Eu tive que aprender também durante a seca de 2023. Por quê? Porque alguns termos não eram de conhecimento nosso. E aí, por exemplo, se eu sei que daqui a 2 meses vai acontecer uma seca, uma vazante, o que eu tenho que fazer 2, 3 meses antes? Eu tenho que me preparar, eu tenho que informar, eu tenho que buscar todos os níveis de informação para poder passar para as pessoas envolvidas nesse processo. Acontece que isso não ocorreu. Não ocorreu por parte do poder público, não ocorreu por parte dos armadores, não ocorreu por parte de ninguém. E isso é algo que a gente faz em conjunto. Se não tiver o conjunto, não se prepara para enfrentar. Precisa do conjunto. O conjunto, poder público, armadores, a indústria, os portos, todos os envolvidos precisam estar preparados para poder enfrentar a seca. Isso não é um problema exclusivo do povo ribeirinho ou da indústria ou de qualquer que seja o segmento. Esse é um problema que tem que ser encarado por todos. Então, assim, nós sabíamos em 2023, não acreditamos não acreditava que isso ia se tornar uma seca muito severa. Aconteceu e todos sofreram com isso. Alguns, eu diria que a maioria sofreu com isso. Outros não. Outros se beneficiaram da seca. Agora, durante o período da seca, Alberto, o que eu vi ano passado é que eu contactei todos os profissionais das maiores indústrias no estado do Amazonas. Todos eles. E, pasme, Alberto, estavam todos com o mesmo nível de informação. E um nível de informação muito fraca, muito baixo. Muito baixo. O que me surpreendeu, porque não era um problema só da empresa qual eu trabalho, não era um problema só de A, de B. Você trabalha na Calcomp, não é? Hoje na Calcomp. E eu contactei Honda, Samsung, LG, outras, inclusive empresas que competem com a gente. E todas estavam fazendo, de forma individual. E você entrou em contato com eles justamente para saber o nível de conhecimento deles? O nível de conhecimento e quais eram as ações que eles estavam tomando. Para se preparar para vazante. Para se preparar. Para enfrentar, não se preparar. Não era preparar, era enfrentar. E todos estavam no mesmo barco querendo saber também de mim como que nós íamos enfrentar. Então, basicamente, foi um momento que eu falei, caramba, não tem informação, existe muita desinformação, porque você começa a ouvir algo e depois, um mês depois muda, e isso vai trazendo um certo desespero. E o que aconteceu em 2023 foi isso. Nós enfrentamos uma seca muito severa que trouxe prejuízos não só para a indústria do estado do Amazonas, mas também para o povo ribeirinho, que teve que conviver duramente com a seca. Então, assim, é algo que precisa se preparar, sim, precisa, com a ajuda de todos, obviamente. Eu trago antes da indústria a questão do povo ribeirinho, uma questão muito séria, porque você imagina o povo que está convivendo com o rio ao seu lado, à sua disposição, e teve que passar a receber garrafinha de água. Não tinha água. O povo do interior recebendo cesta básica, isso você mencionou, e eu me toquei para isso. Eles não tinham nem água para beber e nem nada para consumir, porque os animais sumiram, os peixes sumiram. E aí? Então, assim, muito complicado, porque sem a água cria um problema de saúde enorme. Claro. Para nós aqui, você imagina para o povo ribeirinho. Você imagina a questão da biodiversidade, quando os peixes começaram a aparecer mortos às margens do rio. Você lembra a questão dos botos, os botos morrendo e foi terrível, não foi? Então, assim, é óbvio que você vai resolver o problema criado pela natureza, que são problemas bastante complexos,
Obviamente que não, mas você pode minimizar o impacto que isso pode trazer para a sociedade. Agora, o que precisa ser feito, que a gente sempre fala, né? Precisa se preparar de forma antecipada. E eu vou te dar um exemplo bem interessante aqui. Eu morei nos Estados Unidos e eu não entendia muito por que aquele canal Weather Channel ficava ligado 24 horas. Sim. E eu enfrentei um furacão lá. Mas, Humberto, o fato de você estar comunicando, informando todos os dias, 24 horas por dia, isso ajudou as pessoas a atravessar o momento do furacão. Que precisa ser feito aqui. Claro. Quando você fala assim, SOS vazante, você está dizendo assim, por favor, ajudem, e tem que ser agora. Sim. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a questão dos tornados, eles ficam dizendo, né, na segunda-feira que possivelmente na outra segunda-feira os tornados, as condições climáticas podem criar tornados naquela região. Quer dizer, a qualquer momento. Eles abordam com antecipação precisa, não é isso? Exatamente. Então, assim, quantos programas estão hoje voltados para mostrar o que está para acontecer nos próximos 2 meses e meio? Então, pouco tempo, né? Os 2 meses e meio. Tudo que sair da China hoje já vai chegar na seca. Quer dizer, o que está saindo hoje, lá de Hong Kong, por exemplo, Singapura, vai chegar aqui na seca. Na seca. Na seca. Nós já estaremos em plena seca. Já estaremos em plena seca. Agora, quem está dizendo isso não é simplesmente o Wills. Recentemente, o CIAM fez um belo debate com as pessoas voltadas do meio ambiental, e a doutora Jussara foi muito categórica quando ela falou que no mês de junho agora vai estar chovendo em Manaus, vai estar chovendo em toda essa região amazônica, muita chuva. E o que vai determinar a severidade da seca é a quantidade de chuva que vai acontecer agora em junho. Agora você imagina, nós estamos no meio de junho, praticamente no meio de junho. Eu já sei até o que você vai dizer. Ó. Junho chove, julho vazante, agosto a gente está da seca. Então tudo que sair de lá agora nos próximos meses, nos próximos dias já está saindo, vai chegar na seca. E eu disse, tem uma coisa que a gente tem que considerar aqui. Nós recebemos aqui o Celiomar Gomes, né, que é vice-presidente da Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil, e ele fez 2 revelações que foram muito impactantes. Primeiro, 75 mil containers chegam em Manaus por mês. 75 mil. Outra coisa, que é o impacto da forma positiva. O grupo Chibatão já vem se reunindo com autoridades, já vem se reunindo com especialistas, justamente tratando, que é do maior interesse do grupo Chibatão, não resta dúvida, mas o interesse que afeta a todos os outros seus pares, com a questão de o que nós devemos fazer, quais as lições aprendidas que nós precisamos realmente atuar para que a coisa não aconteça com tanto impacto. E me diz uma coisa, as questões de logísticas, como por exemplo, que o Celiomar mencionou, que o porto usado no Pará, porque aqui não deu mais para usar o porto, quando quiser fazer um porto, preparar um porto, o rio já estava seco demais. E você acha que esse ano nós teremos o porto aqui na nossa região e não lá no Pará, como aconteceu ano passado? Qual é a tua expectativa, Wilson? Primeiramente, eu quero parabenizar o Grupo Chibatão por essa belíssima iniciativa, inovadora e bem visionária. Por quê? Ano passado, para surpresa de todos, surpresa assim, diante do que a gente viveu, quando a gente identificou que existiria uma seca e ela não seria brincadeira, seria muito severa, os problemas já estavam acontecendo. Sim. Os navios já não conseguiam mais chegar em Manaus. Sim. Chegavam com muita dificuldade. Então os navios começaram a parar lá em Itacoatiara. Aí encheu o porto de Itacoatiara. E os navios já não vinham mais para Itacoatiara. Eles paravam no porto de Belém. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Paravam já no Vila do Conde. Vila do Conde é onde? É em Belém do Pará. Em Belém. Em Belém. Aí já deixavam lá. Quando encheu o Vila do Conde, os navios já não vinham mais para Vila do Conde. E o que fazer? Já ia para o Nordeste, parar em Pecém. Até portos do Nordeste foram usados? Quando parou em Pecém, os navios já não saíam mais do Panamá e nem tampouco de Santos. Porque não adiantava mais. Porque além dessa questão logística, quando fala da quantidade de containers que vem no navio, tem também a questão alfandegária. Claro. Porque claro. é uma questão, isso é uma importação de insumos e é regido pela Receita Federal. Então tem muitas informações
que o governo e tudo tem que continuar sendo realizado da forma correta, não é isso? Exatamente. Então, pela Receita Federal. Pela Receita Federal. E aí o que tem? O Grupo Chibatão trazendo essa solução. Tu lembra que eu falei para você em off aqui que o bom inimigo do ótimo? Explica isso aí, eu achei super interessante. Olha o que ele falou sobre o bom ser inimigo do ótimo. O bom ser inimigo do ótimo porque as pessoas querem basicamente o ótimo, o excelente, quando na verdade não consegue fazer o bom. E o bom já é suficiente. O bom já nos ajuda, o bom já minimiza, o bom já traz algo que pode ser resolvido minimamente. Então assim, a solução do Porto Chibatão, ele é o bom. Por que é o bom? Porque a partir pela solução que nós estamos criando para que a vazante não seja um caos em Manaus, o projeto do Porto Chibatão vai resolver, muitos problemas. Como que funciona o projeto do Porto Chibatão? Muito simplesmente. O navio, ele vem da China para cá, ele vem da China, passa pelo Panamá, em via de regra, e vem para Manaus. Obviamente que ele vem carregado de contêiner, 2.000, 3.000 contêineres, dependendo da capacidade. Cada navio desse traz por aí 2.000 containers. 3.000 containers. É muito container. Por isso que o Celemar falou, quando falou de 75 mil containers, porque é isso mesmo, é muito container. E de uma certa forma, o que o Chibatão está fazendo? Ele vai construir um pier lá em Itacoatiara, vai colocar... Bem, isso já deve estar acontecendo, né? Já está no final. Já está no final. Isso aí já está no final. Por isso que é uma solução que nós temos certeza que vai poder minimizar os impactos. E aí, quando o navio chegar em Itacoatiara, vamos avaliar o calado do navio. Lembra do calado do navio? Qual é o calado do navio? A gente tem... A gente não conhece esses termos técnicos sobre o navio. O calado do navio é a medida entre a quilha... Vamos imaginar assim... A quilha é o que está dentro d'água? Isso. O fundo do navio com o nível da água. O que vai acontecer? Quando o navio chegar em Itacoatiara... Do deck até a quilha, isso chama-se calado? Da quilha até o nível da água. Até o nível da água. O espelho. Exato. Ali é o calado, aí você mede ali. E o que acontece? Quando o navio chegar em Itacoatiara, nós vamos retirar e não tiver mais condições de passar com a quantidade de contêineres que lá estão, vai ser retirado uma quantidade. Para que dê condições do navio chegar até Manaus. Agora é óbvio, tem questões muito técnicas aí que vão definir qual é a quantidade de contêiner que vai ser retirado. Sim, mas isso que você está falando me leva a um outro questionamento, que é e a questão da dragagem? Porque o Celiomar mencionou que tem um furo aqui, eu não me lembro o nome do furo, tem uma passagem aqui que, se tivesse sido dragada antecipadamente, os navios por algum tempo teriam conseguido passar. Mas como não houve dragagem, será que agora as dragagens também estão acontecendo naqueles trechos mais complexos, menos profundos, mais rasos? Humberto, eu só queria encerrar esse ponto do Chibatão. Ok, desculpa. Vamos lá. Quando o navio chegar em Itacoatiara, vai ser feita uma avaliação técnica para saber quantos contêineres, se o navio não tiver condições de chegar até o porto de Manaus. Então é feita uma avaliação técnica e vamos definir quantos contêineres nós vamos tirar, para poder o navio seguir seu curso. Tirar em Itacoatiara? Em Itacoatiara. Ok. Vai ficar lá, ok? E o navio vem e segue seu curso. O que eu vou fazer com esses contêineres? Aí vem o grande diferencial do projeto do Porto Chibatão. Ano passado, quando nós identificamos que as balsas poderiam ajudar, os contêineres estavam em Vila do Conde e o mínimo Vila do Conde no Pará. Belém, o mínimo que se pôde fazer foi definir, por exemplo, um comboio de 3 balsas. Cada balsa consegue trazer 80 contêineres. Nós estamos falando de 240 contêineres. Você sabe quanto tempo levava? 7 dias. O projeto do Porto Chibatão é para que, de Itacoatiara para cá, a gente leve 18 horas. Veja o ganho que isso vai nos trazer a partir do momento que estiver operando. Claro. A diferença de 7 dias para 18 horas. Aí então, e se o navio não tiver condições de passar com nenhuma
com nenhum container. Ok, retira-se tudo e passa a trazer nas balsas, mas com 18 horas e não com 7 dias. Sim. E aí você vê assim, às vezes as pessoas querem fazer o ótimo. Não dá, faz o bom. Sim, faz o bom. É melhor tirar em Itacoatiara, aqui próximo, do que, sabe, entupir os outros portos de Vila do Conde, Pecém, Panamá, Santos. E aí isso na verdade não resolve nada. E não resolve nada, você só fica só olhando. Então esse projeto do Porto de Batão, apesar de ser pioneiro, é inovador, ele traz para nós um alívio de saber que teremos essa condição. Agora, o que é mais importante nisso, Humberto, precisa ser frisado, ainda do ano passado, é que nós passamos para o povo, assim, a nível nacional, internacional, pelo fato de nós deixarmos isso acontecer, nós passamos um amadorismo muito grande. Nós não termos os preparados para enfrentar a vazante. Que acontece todo ano, né? Exatamente. Como você fala. Passamos um amadorismo muito grande. Se a seca acontece todos os anos, por que não se prepararam? Por que deixaram fechar a indústria férias antes do tempo? E as previsões pipocaram como estão pipocando esse ano, não é? Então, olha, assim, pode ser recorde devido... O Rio Madeira já desceu demais. Os rios desceram 12 metros e 20 centímetros. Porque problemas acontecem em todos os países. A diferença é que eles se preparam e resolvem os problemas. Ele não fica esperando, porque o impacto financeiro, não só financeiro, o que aconteceu agora, social, ambiental, é muito grande. Nos tempos de hoje, você já não pode mais deixar isso acontecer diante de tanta tecnologia que você possui. Aí eu vou entrar um pouquinho mais. Nós passamos de forma, sabe, muito amadora, né, a maneira como nós tratamos um assunto que é recorrente. Caramba, quantas indústrias nós temos aqui em Manaus? Pois é. Nós estamos falando de grandes indústrias com alto poder tecnológico. E por que não consegue fazer isso? A doutora Fabiana... São perguntas que não querem calar, calar. Recentemente, assim, a vazante no Rio é uma crise que não acabou. Ela não termina. Por exemplo, a crise foi até janeiro, fevereiro. Ela não acaba, porque ela já vai começar de novo nos próximos 6 meses. Você tem uma outra crise. E sujeita a fatores como El Niño e outras coisas. Exatamente isso. E aí você não tem controle sobre a natureza. E por eu não ter controle, eu preciso me preparar muito mais ainda e utilizar as ferramentas de tecnologia para poder enfrentar esse momento. E você acha que um plano de contingência que esteja ali permanentemente pronto para o ano inteiro, porque como isso vai acontecer todo ano, também é algo que precisa ser desenvolvido? Um plano de contingência que está ali preparado para a vazante, seja ela pequena, média ou grande. É isso, Yuri? Só de ligar meu telefone que as pessoas não param de ligar. É o povo que tá te vendo aí. Quer alguma informação? Então, olha só, Humberto, a doutora Fabiana, que é uma amiga minha, ela da UEA, ela trabalha... A professora Jussara. A professora Jussara é da parte ambiental, que é dos alertas hidrográficos. Ok. E a doutora Fabiana... A doutora Fabiana é da UEA. Da UEA de EPD. Ok. Então, assim, hoje as empresas têm 5%... P&D é pesquisa e desenvolvimento, exatamente, né? Para que as pessoas saibam disso. Exatamente. Esse 5% pode ser utilizado também para criar ferramentas de tecnologia para poder alertar, né, o Amazonas, as indústrias, daquilo que pode ser feito. E a UFAM e a UEA são atores são imprescindíveis para esse grupo de preparação, preparatório para o combate à vazante. Não é isso, Wilson? Como é que você tem indústria de chipset? Como é que você produz celular de alta tecnologia e não consegue desenvolver ferramentas para poder identificar como que está a situação ambiental na região amazônica? Inconcebível. É inconcebível. Então nós passamos para o mundo um comportamento de amador, infelizmente. Sim. Infelizmente. Sim. E aí, eu acho que na China deve ter gente até hoje lá pela Ásia. Será que esses caras
estão se preparando então, novamente para o que está pipocando, porque eles estão sabendo, todo mundo sabe hoje em dia o que está acontecendo no mundo inteiro. É ou não é? O impacto é muito grande. É porque assim, há uma diferença nos custos logísticos do aéreo e para o marítimo. Se você tem uma vazante e não vai poder mais mandar a mercadoria de forma marítima, você vai ter que recorrer para o aéreo. Claro. Que é um custo elevadíssimo. Lembrando que nós estamos isolados em termos de geograficamente isolados por falta de estrada. Temos até uma ex-estrada, BR-319, que nós não somos ligados ao resto do Brasil por estrada. Quer dizer, nós ainda temos esse grande impedimento, não é isso? Então são coisas, quer dizer, existe uma complexidade muito grande em toda a malha logística para trazer o insumo para Manaus. Porque se você for a fundo conhecer como que funciona a chegada desse material aqui, não é um problema de estar na China. A questão é que você tem alguns problemas no meio do caminho que precisam ser resolvidos, mas se não, tratados da forma mais profissional possível. E ainda tem uma outra coisa. Nós falamos até agora sobre a importação, o que chega. Ainda tem a questão do que tem que sair. O que tem que sair. O que obrigatoriamente tem que voltar nesses navios. Não é isso? Quer dizer, é um problema que ele é um problema de chegada e de saída. E que tem que ser resolvido. Não é isso, Hildes? Então, tem que ser resolvido de forma emergencial. Inteligente. Inteligente e emergencial. Você falou assim, não, é urgente. Eu estou dizendo que nesse momento ele é emergencial. Porque aquilo que você não consegue trazer marítimo, você vai ter avião disponível para trazer aéreo? Obviamente que não. Claro que não. Porque não existem cargas vindo só para Manaus. Sim. Quando o navio sai da China, ele sai com cargas para o mundo inteiro, para no Panamá. Quer dizer, Manaus é uma parada. Manaus é uma parada que aí vem um outro navio, coleta, vem para Manaus, mas as outras cargas vão embora. Claro, claro. Quer dizer, então não existe só Manaus para se trazer. E a gente não se toca para isso, né? Ainda não. Mas eu acredito, Humberto, que com esse programa, com a hora H que você está fazendo, nós vamos trazer essa pauta de uma forma mais consistente, como essa bastante. Uma imagem como essa que você falou, veja só, são imagens reais. Nós pegamos essas imagens do ano passado, são imagens reais. Aqui tinha um rio, aqui tinha um igarapé, aqui tinha um lago, aqui tinha peixes. E olha só, olha essa imagem. Olha a imagem. Agora imagina isso, como diz os americanos, no big picture. Quer dizer, na imagem total, real. Quer dizer, qual é o grande recado aí? Quando você passa essa mensagem de amadorismo, os negócios não vêm. Não vem. Os investimentos não vêm. E o cara vem com o pé na frente e outro atrás. Vem dizer, caramba, mas tem a seca lá que é todo ano. E os caras não sabem lidar com isso. Os caras não sabem lidar com isso. Você retarda os investimentos, você traz preocupações para aqueles que querem investir. Então, assim, o poder público, as indústrias, o governo de uma forma geral, né, os atores, como você falou, as universidades, precisam trazer essa pauta de uma forma igualmente como se trata dos assuntos que ocorrem todos os anos. E não são assuntos fáceis de se resolver, porque você está lidando com a natureza, que é bastante complexa. Não depende só de eu agir, depende também de como que a natureza vai se comportar. E não vamos esquecer, e em todas as nossas conversas a gente tem que lembrar, um dos maiores centros de excelência que nós temos no Brasil, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, que tem informações sobre climáticas, informações sobre a natureza do meio ambiente que poucos lugares do mundo têm. Quer dizer, esses atores precisam ser chamados para a mesma roda, não é isso? Eles são fundamentais nesse processo. Na última reunião, eu percebi que existem profissionais com a competência de qualquer outro lugar do mundo, aqui no Amazonas, para fazer esse trabalho. E isso não justifica o amadorismo, né? Não justifica esse amadorismo. Mas aí precisa, Humberto, como eu falei, de recursos para que você possa fazer esse trabalho. Um dos pesquisadores falou que o trabalho que ele apresentou, algo tão magnífico que eu não tinha conhecimento, e ele falou assim, isso está sendo feito só por uma pessoa, porque nós não temos recursos para colocar mais pessoas. Quer dizer, se você... Olha, está sendo feito por uma pessoa, porque se tivesse recurso, seriam várias pessoas. E as informações chegariam com maior número, com mais brevidade, e nós poderíamos evitar muito mais cedo os problemas que advêm. Se você disser assim,
Ildes, é possível evitar a seca? Você não evita a seca porque é uma questão da natureza. É lógico. Você não é o consegue. fluxo natural. É o fluxo das natural, águas. você não pode mexer nisso. Mas você pode minimizar o impacto que a seca causa para todos nós. É claro. E isso depende de ações imediatas, emergenciais. E que estão sendo tomadas, devem ser tomadas, e se não estão, deverão. Não é isso? Exatamente isso. Eu gostaria muito da gente chegar à conclusão aqui, a uma primeira conclusão, porque serão muitas dessa nossa conversa, voltando a falar de uma coisa que você falou que me impressionou demais e que eu gostaria que vocês pensassem sobre isso da forma que eu pensei. O Wilson me colocou, Humberto, imagina o ribeirinho, o povo ribeirinho, o povo natural da Amazônia, são milhões de pessoas, tendo que receber garrafinha d'água e cesta básica. E aconteceu no passado, isso nunca havia acontecido, quer dizer, e isso não pode voltar a acontecer. Eles têm a natureza, eles têm os peixes, eles têm os animais, eles têm a floresta que provém dela os serviços, os alimentos, e de repente um fenômeno desse acaba com tudo isso. Se nós não formos amadores, pegando outra coisa que você falou, isso não vai acontecer ou vai ser minimizado. Não é isso, Wilson? Exatamente, Humberto. Assim, o impacto que isso gerou, o impacto social, o socioambiental, eu seria muito mais categórico em falar isso, foi muito grande. Essas imagens que você está mostrando aí, eu mandava para a China. E eles falavam assim, nós já temos essas imagens. Eles diziam isso, né? Eles já tinham. Eles devem ser muito bem informados, isso aí não resta dúvida. Então, porque são profissionais. Exatamente isso. Eu mandava as imagens para causar um impacto, mostrar o quanto nós estávamos aqui. Então, assim, se eles já têm essas imagens, nós também temos, porque são imagens nossas, ao vivo e a cores. É claro. E aí, o que eu acredito que precisa ser feito, e eu sei que está sendo feito, não vamos esperar, depois que estiver na seca, começar a buscar as soluções. Então, assim, está muito claro que nós não tomamos as ações. Mesmo que fosse necessário entregar a água, mesmo que fosse entregar as cestas básicas, isso não poderia ser feito da forma como foi feito. Ela foi muito imediatista. Ela poderia ser feita de forma organizada. Agora você imagina, uma fila para você pegar a sua água e a sua cesta básica, lá do lado do rio, do lado da seca. Não dá para imaginar. Então assim, como eu falei, é possível resolver o problema. Você vai evitar a seca? Não, você não evita a seca. Mas você vai evitar os impactos que a seca nos traz. Porque a água, Humberto, só para concluir, a água não é só para beber. A água também é para questões higiênicas, para questões, sabe, tudo aquilo que está envolvido com a utilização da água. E quando você deixa um povo desse sem a água, o volume de doenças que isso vai trazer é muito pior do que o investimento de forma antecipada. Então a prioridade começa pelo povo da floresta. Sempre. Pelos ribeirinhos. Sempre. E ela vem, nessa dicotomia, ela vem do povo da floresta para as questões de dragagem, questões de navios, piers, etc. Mas a ponta de lança é o povo da floresta. Não é isso, exatamente. Se nós pensarmos desta forma como você está fazendo, nós já estamos, sabe, saindo na frente e mostrando ao mundo que, independente daquilo que vai trazer de problema para as questões da indústria, nós estamos cuidando daquilo que é mais especial, que é o povo. Porque assim, a indústria, se não produziu o celular hoje, existe a matéria-prima, ela vai produzir amanhã. Sim. Mas a doença causada nesse povo, que em função da falta da água, da seca, você não tem como recuperar isso. E quando vai recuperar, você gasta muito mais, porque você vai ter que trazer para os hospitais públicos. Isso tudo tem um custo muito maior. Então, assim, a preocupação inicial, apesar de a gente estar falando muito da indústria, é o povo. Foi o povo que verdadeiramente sofreu, Humberto. Porque, assim, o celular não produzido no mês de março, ele vai ser produzido no mês de abril, maio e junho. Mas a doença que isso trouxe, que a seca trouxe para esse povo, né, não tem como recuperar. É uma questão de saúde pública também. Ildes, eu vou falar uma coisa agora. Eu, quando iniciei essa nossa conversa, eu falei algo para todos os nossos
os nossos espectadores, agora eu vou falar só para você. Só para você. Eu saio desta nossa conversa menos angustiado, mais entusiasmado e acreditando que pessoas como você, eu sei que tem muitas aqui, reunidas com esse objetivo, com propósitos sérios, honestos, sinceros, profissionais, nós vamos poder atenuar, nós vamos minimizar sobremaneira o que a natureza está e vai causar para a gente, queiramos ou não. Então, eu estou muito feliz, entusiasmado, mais ainda, em relação ao que seria e que não será e que nós vamos conseguir fazer a diferença em conjunto. Perfeito. Muito obrigado mesmo. Você que saiu lá da Calcomp, disse, pessoal, espera aí um pouquinho que eu vou ali conversar com o Humberto. 1000 vezes obrigado e meus aplausos para você e todos lá da empresa, que você é um reflexo do pensamento geral da empresa, eu sei disso, dessa preocupação com o meio ambiente e com o futuro e com o bem-estar e a boa qualidade de vida do povo aqui no estado do Amazonas. Muito obrigado por ter vindo aqui. E outros virão aqui, outros atores como você nós traremos, porque semana que vem a gente volta com mais uma edição do SOS Vazante. Tá bem, meu amigo? Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Humberto, e de vez em quando eu vou te cutucar para você me passar informações, me abastecer com o conhecimento que eu preciso, que eu não tenho. Eu só queria, Humberto, essa oportunidade para poder finalizar. O nosso protetor de tela hoje na Calcomp é o nosso CEO fazendo visitas às comunidades ribeirinhas lá na Tailândia e mostrando... Ele está agora fazendo isso? O nosso protetor de tela do computador. Pois é, explica isso. Assim, nós temos um protetor de tela, uma do computador da empresa. E todos nós temos. Todos vocês têm. E a imagem que tem lá é o nosso CEO visitando as comunidades que estão próximas do rio, que têm as suas dificuldades. Preocupado com aqui no Amazonas. Na Tailândia. Na Tailândia. Então uma das preocupações nossas, da empresa inclusive, é isso. Então você junta a preocupação com o povo, a questão social, né, que não pode ficar aí, sabe, ao léu, né, não pode ficar ao limbo, e também a questão da indústria, que eu não posso também acreditar que isso aqui não é importante. É assim, eu vejo, esse ano, eu posso falar para você, eu que tenho conversas com muitas pessoas do ramo, da área de logística, com muitos profissionais, as pessoas estão realmente começando a mudar, eu diria assim, o mindset, né? Assim, um outro pensamento. Sim. Porque é importante saber que nós não somos amadores. Eu não posso conceber, nós não podemos dar essa mensagem para o mundo que nós não sabemos lidar com as questões amazônicas, com as questões que dependem muito de nós. Nós temos grandes profissionais, inclusive da imprensa como você, que pode trazer essa pauta, entendeu? E deixá-la em voga para que todos possam ter o mesmo nível de informação. Que as pessoas não vão ter as informações por órgãos ambientais, pela indústria, pelos os profissionais de logística, mas que você pode trazer também, como você está falando aqui, outros profissionais de diferentes segmentos que possam falar da mesma coisa. Nós vamos fazer isso. E de forma conjunta, eu tenho certeza absoluta que isso vai funcionar. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. O melhor está vindo aí para todos nós, eu sei disso, graças a esses esforços todos em relação a Vazante, que, pipocando por aí, está dizendo para a gente que será maior do que do ano passado. Mas nós vamos estar mais preparados para enfrentá-la. Eu acredito nisso. Obrigado, meu Obrigado cara. a você. Gente, por hoje é só. Eu quero fazer, como eu sempre faço, um pedido para vocês. Pensem sobre tudo isso que o nosso especialista, o Wildes Fonseca, entregou para a gente. A Amazônia merece, o Amazonas merece, o Brasil merece. Pensem sobre isso. Somente com a união não só dos atores, especialistas, mas sim com você, como realmente
o centro desse universo de ações e de combate. Somente com isso, com a população, com os comunitários unidos, nós vamos conseguir enfrentar a natureza na sua forma mais natural, que é o que está acontecendo. Bom fim de semana para todos e, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Para vocês todos, saúde, paz, equilíbrio, bênçãos e também livramentos. Até a nossa próxima entrevista, conversa.